trabalho do procurador no interior do estado de São Paulo? Quais são as peculiaridades da profissão quando exercida longe da capital? Zelmo Denari, vice-presidente da atual gestão da APESP, é um desbravador. Iniciou a procuradoria em Presidente Prudente, em uma região ao mesmo tempo rica e repleta de conflitos. Zelmo é chefe da Procuradoria Regional de Prudente e chefe da Procuradoria Fiscal do Estado. Entre suas várias contribuições para a sociedade brasileira, participou da elaboração da primeira versão do Código de Defesa do Consumidor. Márcia Semer recebe Zelmo Denari em Argumento, Advocacia Pública em Ação. Zelmo, é um prazer receber você aqui no programa Argumento, você que é um procurador do Estado de São Paulo, que atuou em diversos setores e que tem um trabalho marcante aí também na questão da defesa do consumidor, já que foi um dos elaboradores do pioneiro Código de Defesa do Consumidor, que completa 20 anos aí nesse momento, né? Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como é o trabalho do procurador do Estado que atua no interior. Primeiro, dizer da minha honra de receber esse convite da TV Justiça e poder trazer aqui o meu testemunho, o testemunho do meu trabalho, na verdade, né? De fato, eu atuei, assim que ingressei na carreira, eu comecei na Procuradoria do Patrimônio, mas logo nos primeiros anos eu fui convidado para inaugurar a Regional de Presidente Prudente, que na ocasião nem era uma procuradoria, era uma simples encarregatura. Eu fui chefe da encarregatura e depois subprocuradoria e depois instalamos lá a Procuradoria Regional. Quer dizer, a minha vida toda foi dedicada à carreira, ao trabalho na carreira, e isso eu me sinto muito honrado de pertencer a essa carreira que sempre dignifica todos os procuradores. Que tipo de trabalho o procurador, desenvolve? Presidente Prudente é uma região rica do Estado, produtora, enfim, tem muita atividade agrícola, é uma região também de conflitos fundiários. Quais são as atuações do procurador do Estado nessa região? No início, quando eu cheguei lá, era só em execuções fiscais, mas depois foi se abrindo os leques, né, de atuação. Vamos atuar em diversas áreas, inclusive cheguei a atuar fazendo a defesa daqueles que estavam assentados nas áreas, nas terras devolutas. Atuei muito no capítulo das terras devolutas, das ações discriminatórias, e eu tenho visto pelos contatos que eu tenho tido ultimamente que este leque de atuação está se ampliando. Isso exige muito mais hoje do procurador do que exigia na época em que me lancei como procurador-chefe da subprocuradoria e depois da Procuradoria Regional. É uma atuação ampla. Hoje eu vejo os procuradores atuar em diversas áreas, o que faz sentir também a necessidade de ter um suporte maior, um suporte técnico e de pessoas que deem apoio, carreiras de apoio ao procurador de Estado. Ela está um pouco carente hoje, a Procuradoria, desta atuação lá na região e acredito que nas demais regiões do Estado. E você acha que esse trabalho de cobrar os impostos, de execução fiscal, é uma face simpática ou antipática do trabalho do procurador? Não é visto com simpatia, inegavelmente não é visto com simpatia, mas é um trabalho necessário que precisa ser feito, porque é na arrecadação dos tributos que o Estado pode prover as necessidades públicas, né, e atender a todos os reclamos sociais e desenvolver uma região. Através da arrecadação tributária é possível canalizar recursos para o desenvolvimento da própria região, do próprio Estado. E para atendimento da saúde também, da segurança pública e tudo mais. E a Procuradoria cobra, na verdade, de quem não pagou regularmente. Só cobra de quem imposto, não paga né? regularmente. Quem paga regularmente os impostos não é cobrado. Não vai ter essa interface aí com a Procuradoria, né? De maneira alguma. E Zelmo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Depois você foi subprocurador do contencioso aqui em São Paulo. Isso já abrangia que tipo de atividade?
Já bem, como subprocurador, eu tinha que coordenar, na verdade, toda, vamos dizer assim, a matéria, a litigância da Procuradoria em diversas áreas. Assuntos relacionados com a Procuradoria Judicial, de ações propostas contra o próprio Estado, assuntos do patrimônio imobiliário do Estado, e, em suma, toda a área contenciosa, chamada contenciosa jurídica, estava sob o comando da subprocuradoria do contencioso. E aí esse eu chefiei por um bom período. Aliás, fui o primeiro subprocurador-geral a ser indicado para o cargo. Isso em que ano? Não me peça datas, viu, Márcia? Porque meu fraco... Eu acho que isso é próprio da idade, né? Se disser que ano foi isso, eu não posso te afirmar nada. Aliás, às vezes eu me surpreendo ignorando a data do meu nascimento. A década de 80, por aí. Deve ter sido... No início, foi a primeira a ser implantada, a primeira subprocuradoria a ser implantada. Era do contencioso, como é que chamava, da assistência judiciária e tinha outra da consultoria. As três subprocuradorias que atuavam aqui na capital. Então, além da sua atividade na Procuradoria, eu acho que até em função, né, dessa sua atividade contenciosa na Procuradoria, você é um tributarista de escola, um doutrinador aí do direito tributário nacional. O que te encantou nesse assunto que acabou te levando a estudar isso de uma forma mais ampla? Foi a tua atividade? Foi a atividade, eu posso dizer que foi, porque assim que eu cheguei a presidente prudente, eu notei que eu comecei a me inteirar mais dos problemas relacionados com a tributação, e aí recebi o convite para ministrar aulas na Faculdade de Direito. Isso me obrigou a me aprofundar nos estudos jurídicos tributários. E daí tenho diversas obras publicadas e fiz quase toda a minha carreira na área tributária, escrevendo livros e trabalhos publicados. E só posteriormente é que atuei como um dos redatores do Código de Defesa do Consumidor, e aí passei a atuar numa outra área, além da área tributária, na área das relações de consumo. E esse convite, essa participação na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, esse convite se deu em função também da sua atuação na Procuradoria, porque você não foi o único procurador, né, que atuou na elaboração do Código. Nós tivemos alguns colegas que tiveram esse encargo aí, mas é um trabalho bastante interessante. Havia em Brasília, antes da elaboração do texto constitucional, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, presidido pelo deputado Flávio Berrembach, que é nosso colega de turma. E o Flávio convidou a mim e a professora. Fez o primeiro convite como coordenadora a Ada Pellegrini Grinover, que também é procuradora, para elaborar o código. E uma comissão de outros juristas, das quais eu fiz parte ao lado de Kazu Watanabe, que foi meu colega de turma, e depois a comissão foi integrada ainda pelo Dr. Filomeno, promotor público, foi integrada ainda por Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, que é ministro do STJ atualmente. Em suma, nós cuidamos da elaboração, de redigir, diria assim, o Código de Defesa do Consumidor. Não foi uma tarefa tão difícil, por uma razão muito simples. O Código de Defesa do Consumidor chegou no limiar do século XXI, né? E já chegou tardiamente. A sociedade, vamos dizer assim, clamava por um corpo normativo que regulasse as relações de consumo. Não havia só o Código Comercial e o Código Civil. Então, o consumidor tinha o dissabor de ser destratado, eu diria assim, nas relações de consumo. Então, foi um primeiro passo e nós pegamos como os modelos que havia lá fora, analisamos e fizemos o nosso código, que eu tenho a impressão que hoje faz inveja às codificações mais modernas do mundo
é o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. É um modelo que está sendo seguido em toda a América Latina, inclusive. Selmo, como o Estado se insere nesse contexto das relações de consumo? Eu acho que isso se deve muito, é uma pergunta interessante essa, acho que isso se deve muito à Procuradoria de Assistência Judiciária, porque nós, procuradores de Estado, atuamos até há pouco tempo, por 60 anos, por né? 70 anos, né, na assistência judiciária. Isso nos fez nos aproximar das camadas mais pobres, do atendimento aos necessitados e tudo mais. Então, isso acho que foi um passo para sermos convocados para esse mistério, elaborar um Código de Defesa do Consumidor, que é uma parte também necessitada nas relações de consumo. O consumidor é sempre o hipossuficiente, equivale no direito do trabalho ao trabalhador, é o consumidor. Só que o trabalhador teve a CLT, por graça de Getúlio Vargas. Nós não tivemos essa CLT, eu diria que o Código veio tardiamente, mas ainda que chegou a tempo e já tem feito muito sucesso. E como o Estado se insere aí nessas relações de consumo? Bom, o Estado pode ser um consumidor, eu acho que beneficiário das regras do Código? Eu acho que via PROCON é o caminho, foi que o Estado adotou para se aproximar das relações de consumo. É bem verdade que há muito a ser feito. Eu acho que a Procuradoria, nesse aspecto, o que mais me preocupa, Márcia, eu tenho visto nas televisões muita matéria relacionada com os acidentes de consumo provocados por agentes públicos. Por exemplo, erros médicos em hospitais públicos. Isso gera responsabilidade civil do Estado. Balas perdidas, e gera também responsabilidade civil do Estado quando balas perdidas de policiais. De policiais. Então, nesses casos, o que eu sinto, e há muita crítica na morosidade do Poder Judiciário, que é um mal que assola esse país há décadas, né, a morosidade. Então, eu achava que no capítulo dos precatórios precisava dar-se uma prioridade absoluta aos acidentes de consumo praticados pelo agente público, pela Fazenda do Estado. Eu acho que nós possamos começar dando exemplo, porque não é razoável que por um caso fatal, por uma incapacidade, ou uma pessoa é vitimada por um acidente de consumo, por um erro médico em hospital, se eternize a cobrança disso. O Estado precisa atender a tempo esses casos e, pelo menos, dar prioridade absoluta em termos de precatório, porque nós sabemos que o precatório é um filtro, né? E esse filtro causa muitos dissabores. Nas regras que estão lá de elaboração das prioridades, eu acho que a responsabilidade por danos causada por agentes públicos tinha que ter uma prioridade absoluta. Absoluta. Esses casos precisam ser revistos e, quem sabe até impedir ou desestimular o recurso além da segunda instância. Os recursos nesses casos em que há acidentes de consumo provocados por agentes públicos, a defesa vá somente até a segunda instância. Não vá além disso. Para permitir às vítimas que tenham aparecido na televisão reclamando de tudo, permitir que elas tenham uma reparação a tempo de poder satisfazer, em suma, as necessidades dessa família.
Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre as condições de trabalho dos colegas que atuam no interior, né? Você já disse um pouco que haveria necessidade de um suporte melhor, enfim, mas que tipo de suporte um advogado precisa para trabalhar, para exercer adequadamente a defesa do seu cliente, que no nosso caso, o nosso cliente é o Estado? Olha, exemplo do que faz o Ministério Público, é mesmo, que é aquinhoado com pessoas, com advogados que fazem parte e prestam um serviço bastante eficiente, bastante importante. Nós precisamos disso, de apoio, de uma carreira de apoio que pudesse ajudar o procurador de Estado, porque eu acho que ouço dizer que aqui em São Paulo cada banca possui mais de 10 mil autos. No interior talvez não chegue a isso, mas está trabalhando também acima do limite. Então, se está trabalhando acima do limite, é importante ele ter uma carreira de apoio que possa vamos dizer assim, pelo menos um exame prima facie, né, dos casos, dos recursos apresentados, que possa, em suma, a gente ter uma atuação mais segura, uma atuação que não deixe nada a desejar. Zelmo, você estava comentando que trabalhou aí com a questão fundiária na região de Prudente. A região de Prudente, marcadamente, o Pontal, né? A região do Pontal é uma região conhecida por ser uma região com muitas terras devolutas, enfim, vários processos que têm aí se arrastado por anos, e em muitos deles o Estado foi vencedor, foi reconhecido que aqueles terrenos eram terras devolutas e enfim, alguns fazendeiros foram indenizados, assentamentos foram feitos, mas você especificamente comentou que trabalhou com assentamentos. Você podia contar para a gente um pouco como era esse trabalho e no que ele consistia exatamente? Foi decorrência do fato de eu ter iniciado minha carreira na Procuradoria do Patrimônio, onde eu, entendendo... O que faz a Procuradoria do Patrimônio? Ela, além de cuidar do patrimônio público do Estado, de todas as ações de levantamento, de glebas pertencentes, até de heranças jacentes que são destinadas ao Estado, e ele atuava principalmente em todo o Estado na discriminação das terras públicas. Então eu atuei, já aqui em São Paulo, como procurador destacado para a região do Paranapanema, do Pontal do Paranapanema. Então, tendo essa proficiência, vamos dizer assim, né, nesta área, assim que eu fui destacado para atuar como procurador em Prudente, eu senti a necessidade primeira coisa, de descentralizar a Procuradoria do Patrimônio. Imediatamente eu propus ao procurador da época, procurador-geral, que descentralizasse a Procuradoria, porque nós poderíamos atender melhor os casos em cada região administrativa. E a descentralização em Prudente era uma sede, era uma região em que foi escolhida como sede das discriminatórias também. É a região do Estado que mais discriminatórias tinha proposta, porque é a região extrema, do extremo oeste do Estado. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é uma ação discriminatória. Uma ação discriminatória é uma ação que apura a existência de terras públicas. E nós estamos, vamos dizer, no início da colonização daquelas áreas. Havia muitos grilos que se chamavam. Os grileiros, se o Estado deixar correr a revelia, quer dizer, vira uma região de confusão, de brigas, de disputas possessórias. Então o Estado discriminava glebas, na realidade, para apurar os títulos de domínios existentes e outorgar outros, em suma, e pacificar a região. E, em função disso, eu me senti obrigado a defender muitas vezes os ocupantes, que eram arrendatários dessas terras públicas. E aí foi descentralizada as discriminatórias
E lá, então, a região tomou conhecimento de que quase toda a região era tomada por terras devolutas. Isso me obrigou a uma Terras atuação. Devolutas são terras do Estado, terras que pertencentes ao Estado. Era pertencente ao Estado, mas estava ocupada por particulares. E isso, então, criou uma tensão social muito forte e me obrigou, como procurador de Estado, a atuar muito à frente disso aí e ser mal entendido também, porque era a época da Revolução de 64, depois de 64, da Revolução do tempo da ditadura, da ditadura militar, então você era mal interpretado também, né? Eu atuava como procurador e disse, mas por que o procurador atua em defesa dos poceiros? Eu dizia o seguinte, eu atuo em defesa, procurando resolver o problema das terras públicas, mas surgem, por vezes, questões pessoais de defesa dos ocupantes, aí eu fazia assistência judiciária. Porque naquela época não havia assistência judiciária, mas eu fazia assistência judiciária para os ocupantes de terras públicas. Então aí que ficou mais complicado, né? Porque eu precisava atuar e precisava também desvendar aquele véu que cobria e enchia de mistério a região, ninguém sabia o que era perímetro, o que era devoluto, o que não era devoluto, o que estava discriminado, o que era do Estado, o que não era do Estado. Então, eu acho que eu contribuí em grande escala para que isso fosse elucidado, e fiz até um relatório que depois levou meu nome, relatório Zelmo Denari. Todo mundo usava, que dava um perfil, um quadro de toda a situação dominial do Estado lá no Pontal do Paranapanema. E hoje isso, então, já é definido, ou praticamente definido? Praticamente definido, porque essas questões não são de fácil solução. Talvez uma das questões mais árduas do Estado seja essa, a solução do problema fundiário no Pontal do Paranapanema. E, Zelmo, você também colocou, nos explicou aqui um pouco sobre a atuação do procurador nas execuções fiscais, né? Ou seja, na cobrança de tributos não pagos pelo contribuinte, né? Pois não. O procurador do Estado, que tipo de tributo ele cobra do contribuinte? Quer dizer, qual é o tributo que é devido para o Estado que enseja a ação do procurador do Estado? O tributo devido, o principal deles, como você sabe, é o imposto sobre circulação de mercadorias, que é devido por todos os comerciantes. Na época havia uma gama maior de contribuintes, porque hoje há um problema que se chama em direito de substituição e que o tributo é praticamente retido nos grandes centros e lá, quer dizer, não é cobrado mais nos grandes centros de grande parte dos produtos. Mas ainda assim, muita matéria, muita cobrança no interior de ICMS, autos de infrações lavrado contra contribuinte, a defesa do Estado. E essa eu acho que mas o principal, além disso, o imposto de transmissão causa-mortes também, que sempre esteve a cargo do Estado. Nós nos pronunciávamos nos inventários, atuávamos em inventário para cobrança, e algumas taxas, e em suma. Mas basicamente, o principal era a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias. Essa é a arrecadação maior do Estado, dos impostos estaduais é o que mais arrecada. E é um trabalho muito efetivo, quer dizer, esse trabalho é um trabalho que exige do procurador uma interface muito grande com o judiciário, e você acha que isso funciona? Eu acho que a matéria tributária é uma matéria sofisticada. É preciso conhecer com profundidade o tributo, como ele incide, e quando é que pode ser cobrado, quando não pode. E os contribuintes, os grandes contribuintes, as grandes empresas, têm sempre muito bons advogados. Então, o procurador precisa estar preparado para defender o Estado nos casos em que se discute a constitucionalidade ou não, a pertinência ou não de uma cobrança. Então, o procurador de Estado precisa estar bastante preparado para atuar, principalmente em mandados de segurança. Não tanto na cobrança, que a cobrança é uma coisa que se faz normalmente, com uma espécie de rotina, mas os mandados de segurança e as ações propostas contra o Estado, ações declaratórias e tudo mais, as demais ações que se questiona a constitucionalidade, é muito importante a atuação e os conhecimentos do procurador na área tributária.
E aí a gente volta àquele assunto da necessidade de suporte De administrativo, suporte administrativo para trabalhar é bem, né? Para trabalhar bem precisa ter um bom suporte administrativo. Zelmo, mais uma vez, obrigada pela sua presença. É um prazer sempre conversar com você. É um prazer, foi você que é vice-presidente aqui da nossa associação, um colega sempre atuante, interessado nas causas da advocacia pública. Então, o programa Argumento está muito feliz com a sua presença e eu convido a todos, agradeço a todos que assistiram o programa e convido que assistam Argumento na próxima semana com um novo entrevistado.